rapaz, pelo que parece, ou o psicólogo, ele está querendo me levar aonde que ele tá, ou eu tô muito bom emocionalmente, entendeu? Porque então ele só fica lá sentado lá, me escutando, afirmando as coisas, mas me faz pensar, o silêncio da pessoa me faz pensar, será que ele tá deixando eu falar porque ele sabe que eu estou desconfortável falando da minha vida e eu falo sem parar? Aí eu fico pensando nisso. E foi muito bom, tô bem feliz. Minha terapeuta disse uma frase assim no final que saí aliviada. Interessante, né? Só que uma frase tão simples que me deixou um pouco aliviada. E, cara, tá sendo muito bom fazer terapia. Tá sendo muito bom. Em meio a esse turbilhão de coisas, até conversei com a minha terapeuta, falei assim, eu preciso tirar um tempo pra mim, repensar nas coisas da minha vida sozinho, sabe? Pegar as coisas que eu aprendi durante esse tempo da terapia e aplicar na minha vida real. Para entrar no processo psicológico requer muita coragem. É algo que pode te movimentar de formas que a gente não espera. É algo que pode nos fazer entrar em contato com conteúdos que a gente não gostaria e de repente a gente se esbarra neles. Então eu não vejo como algo errado, ou não vejo com maus olhos a pessoa buscar um pouco de conforto nesse processo, que é buscar um profissional com quem ela se identifique, com quem ela se sinta segura. Eu passei por 6 profissionais até encontrar a psicóloga que eu senti que eu tive mais acolhimento, que eu tive mais identificação, em que a especialidade dela foi mais compatível com as minhas necessidades no momento. Então são muitos pontos, né? Não é só o recorte racial, mas eu acho que se você não sente essa transferência com o psicólogo ali nas primeiras sessões, não tem que ser necessariamente na primeira sessão, né? Porque ali você não está se conhecendo. Então nem sempre é sobre o profissional, é sobre você, é sobre a forma como você lida com aquilo. Mas para mim foi saudável fazer essas trocas, né? Porque com essas trocas eu pude chegar numa pessoa em que eu tivesse mais compatibilidade. Então outro ponto que foi importante para mim foi o fato dela ser bem comunicativa, dela tornar a sessão uma conversa. E isso me ajudou muito. Na terapia é preciso ser vulnerável. Isso fica mais fácil quando sabemos que realmente somos entendidos. Será que um psicólogo que é muito diferente de você pode entender seus problemas mais íntimos? Somos 7 bilhões de pessoas no mundo, e o que temos em comum é que somos diferentes. Costumes, idiomas, valores e experiências nos separam. Então, como podemos fazer outras pessoas nos entenderem? Eu acho que o psicólogo ele consegue me entender porque a psicologia ela é uma ciência, né? Que estuda o comportamento humano no geral. Conhecimento técnico e teórico. Então acredito que sim, até porque eu já passei por um problema de síndrome do pânico, depressão, certeza que ele consegue entender. Conversar com uma mulher, porque com um homem eu sou mais fechada e eu sou muito tímida. Entender o que nossas ações ou percepções impactam na nossa vida. A psicologia mundo afora, ela deve funcionar de acordo com cada país, de acordo com cada cultura. Tem um problema do idioma, né? Mas se eu entendesse o idioma dele ou ele entendesse o meu, não veria problema nenhum para mim. A essência, acredito que não deve mudar muito, porque afinal vai estar tratando de pessoas. E as pessoas são pessoas em qualquer parte do mundo. He hecho terapia alguna vez, hace muchos años ya, pero sí que he hecho. Creo que la gente es muy escéptica en cuanto a la terapia. También puede ser que sea una cosa generacional. Mi generación yo creo que no fue muy dada a la terapia. Hay mucha gente que no cree y por una parte no cree y por otra parte yo creo que tiene mucho miedo a descubrir lo que no quiere descubrir. Pero en general yo creo que la gente no es muy proclive a hacer terapia. No sé la generación actual, la mía desde luego no.
我认为心理学是一门非常实用的科学，它能够帮助我们更好地了解别人、了解自己，从而以更积极平和的心态来面对生活。在中国呢，看心理医生这个行为并不是非常的普遍，因为很多人会把看心理医生和认为自己有精神疾病联系在一起，所以即使一个人去看了心理医生，他也不愿意把自己的这个经历分享给朋友或者同事，以招来不必要的麻烦。但是随着社会经济的发展，心理学以及慢慢被很多年轻人接受，很多企事业单位也会将心理咨询室作为一个机构设置在企业中，来帮助员工更好地了解自己的心理状况。那我相信在不久的将来，心理学会在中国流行起来。对于我个人来说，如果有必要的话，我也是非常愿意去接受心理治疗的。O ser humano ele consegue avaliar, dependendo do contexto, por que aquele indivíduo está tomando aquela ação. E tem muito livro que você vê no mercado que são de autores de outros países que aplicam muito para a vida da gente no dia a dia, assim. Я знаю пару практикующих психологов, но я не знаю никого, кто бы к ним ходил. Трудно сказать за всех русских. Я думаю, что в основном люди об этом не думают о такой возможности. Наверное, подозреваю, что многие считают психологов за шарлатанов, и к ним пойдут в последнюю очередь. Но я знаю, что для детей психологов уже нанимают. Мама, кто такой психолог? O pessoal fala que os russos gostam de vodka, né, no frio, então deve ser que eles devem ter essa terapia de toma uma vodka aí e vamos conversar e tá tranquilo. Eu acho que cada país tem uma cultura bem peculiar, né, diferente, mas eu acho que o padrão é o mesmo, a necessidade de ajudar a pessoa, psicologicamente, né, mentalmente também. Com tantas diferenças, será que qualquer psicólogo pode atender qualquer pessoa? Sempre é importante levar em consideração aspectos culturais. Num país de dimensões continentais como o Brasil, nós já conseguimos observar diferenças culturais entre regiões, né? Imagina a diferença, então, que vai existir se a gente estiver falando de diferenças de países. Se eu estou imersa na cultura brasileira, né? Eu estudei na cultura brasileira, eu conheço a população brasileira, essa população é a população que eu estou preparada para atender. Se eu for atender, por exemplo, uma pessoa que vive no Japão, eu não vou ter conhecimento suficiente para entender como aquela cultura impacta naquele sujeito. É muito doido porque a gente acaba criando um laço de amizade entre terapeuta e paciente que às vezes a gente nem sabia que poderia acontecer, né? Hoje eu considero ela como uma amiga minha, uma amiga que eu posso compartilhar os meus problemas, as minhas frustrações, as minhas conquistas, né? De uma pessoa que eu nem conhecia há 2, 3 meses atrás, sabe? Geralmente é benéfico psicólogo e paciente terem características similares como, por exemplo, etnia, cultura, sexualidade. Visto que do lado do paciente é possível que a pessoa se sinta mais confortável para conversar com aquela pessoa, para se abrir e dividir suas experiências. Do ponto de vista do profissional, pode ser muito rico essa questão justamente porque aquele profissional pode ser mais empático, também por ter passado por experiências que talvez se assimilam às características, às experiências passadas por aquele paciente. Somos como quebra-cabeças. Tudo que vivemos são peças que completam a imagem. Todos precisamos encaixar algumas peças em nós mesmos. A gente precisa estar sensível a realidades além da nossa. E o nosso papel enquanto profissional de psicologia é entender que cada experiência que você tem no contexto clínico, cada experiência que você tem fora do contexto clínico, no contexto hospitalar, no contexto escolar, vai falar de uma singularidade. E você precisa estar aberto a entender essa singularidade. Certamente você vai se amparar em teoria, certamente o psicólogo ele não para de estudar, mas antes de mais nada você precisa estar sensível para poder olhar para aquilo como realmente é, né? Não olhar e tentar encaixar numa teoria, não necessariamente vai caber. Quando se pensar, se o psicólogo não é neutro,
o corpo dele e o corpo dele atualiza e tem a memória, muitas vezes tem a memória do que efetiva a violência, esse espaço também não vai ser sempre seguro, né? E eu não estou dizendo que uma identificação no campo da identidade racial, de gênero, de sexualidade, de classe, enfim, vai reduzir uma violência. Quando eu comecei a terapia, não foi pela minha escolha. Minha mãe soube da minha sexualidade, só que quando eu fui nessa psicóloga, a primeira coisa que eu vi quando eu cheguei no ambiente dela é que tudo tinha alguma referência à religião. E foi interessante que a psicóloga, até lembro, claro que eu não lembro com essas palavras, mas eu lembro que ela falou assim, olha, eu sei que o ambiente tem essas coisas de religião, mas aqui é um espaço para você se sentir à vontade, para você se abrir, se acolher, e pode ficar tranquila que o que a gente conversa aqui não vai sair daqui, e eu não tô aqui para te julgar, eu tô aqui para te acolher. Nem tudo que o psicólogo fala é fácil de ouvir. Como saber se o desconforto é parte do processo ou se é sinal de que vocês não estão se entendendo? A melhor forma de perceber se o paciente está incomodado, está chateado com alguma situação do dia a dia dele, ou se é com a abordagem utilizada pelo psicólogo, é perguntando para ele. É importante que o psicólogo e o paciente tenham uma relação que permita esse tipo de pergunta, que o psicólogo consiga perceber o incômodo do paciente, que seja tranquilo perguntar. Normalmente eu fazia um teste, assim, eu ficava 5, 6 sessões com uma pessoa e se eu visse que eu não estava evoluindo, eu trocava de profissional. E isso é complexo também, porque chegou um ponto em que eu descobri que não é só sobre trocar de profissional, não é só sobre o profissional, é também sobre a forma como você está lidando com aquele processo terapêutico. Quando o paciente não gosta do psicólogo, a gente geralmente aconselha que se busque outro profissional, porque deve haver essa transferência com o psicólogo. Trocar de psicólogo não quer dizer recomeçar. Tudo o que você aprendeu continua com você. O importante é sentir confiança no terapeuta para se abrir, apesar das diferenças. Aquilo ali já me deu um certo conforto, já deu aquela... Eu que via a parte da psicologia muito, a pessoa que tá, sei lá, doente, a pessoa que tem alguma coisa, começou ali a abrir um caminho diferente. Eu cheguei com a questão de falar da minha sexualidade, eu acabei falando de muitas outras coisas e me desenvolvendo em muitas outras coisas também. Um ponto importante é o paciente entender que o profissional com vivências diferentes, com uma história diferente, ele é sim capaz de acolher aquele paciente com uma escuta empática. Os psicólogos estão preparados para tratar pessoas de diversos recortes sociais. A especialização vem como facilitador para a aplicação de técnicas diferenciadas para cada caso. Experiências em comum são importantes para fazer amizades e receber conselhos, mas não é isso o que um psicólogo faz. No processo terapêutico, é importante que o paciente se identifique com o psicólogo, mas é muito importante também que estejamos atentos para que essa relação não ultrapasse a de terapeuta e paciente, se tornando, por exemplo, uma amizade, o que pode acabar influenciando no seu tratamento e o paciente pode, inclusive, se autossabotar, evitando de contar algumas coisas para o psicólogo, por exemplo. Hoje eu tô com uma arte terapeuta. Eu gosto muito de arte. É um espaço que eu me sinto eu mesma. É um espaço da minha essência. Essa construção é pro meu caminho e não para o outro. E isso me faz refletir que mesmo que naquela época eu comecei pensando que eu tinha algo de errado, hoje eu vejo que não. Eu sou uma pessoa que está aí para construir cada dia mais uma melhor Maiara, uma nova pessoa que vai aí construir caminhos maravilhosos para mim mesma primeiro. Porque dessa vida, a minha companhia que vai estar comigo 24 horas, 7 dias por semana, sou eu mesma. E eu tenho que cuidar dessa companhia, seja no corpo, na mente e na alma. O psicólogo tem que saber o que fazer para te guiar. Não necessariamente tem que ir com você. Ter a mesma bagagem pode ajudar, mas não é essencial. Sermos únicos não significa que estamos sozinhos. A conexão com o psicólogo pode acontecer quando você menos espera.
Em algum lugar há um profissional que vai te entender. Só não desista de procurar.